Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa, Redação e Literatura e hoje eu tô aqui nesse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre a tese da redação do Enem. Esse é um aspecto super importante para quem deseja tirar acima de 900 pontos lá na prova. Então se você tem interesse sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E claro, se você achar que esse conteúdo foi pertinente e importante para você, não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar ele com seus amigos. Pessoal, como a gente sabe, a redação do Enem ela cobra da gente o texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto em que eu preciso me posicionar acerca de um assunto e a partir desse posicionamento fazer uma defesa do meu ponto de vista. Então eu tenho um tema, eu me posiciono a respeito desse tema e eu defendo esse posicionamento que eu tive. Basicamente, essa é a chave do texto dissertativo argumentativo. Vocês ficam muito em dúvida quando a gente está tratando da tese. O que é tese, afinal de contas? Como que isso vai aparecer na redação? Por que isso é importante? A tese, ela é a sua opinião sobre o tema. Então, é exatamente o momento em que você se posiciona a respeito de um determinado tema que foi entregue para você ali pela prova de redação do Enem. Ju, mas a tese não é o resumo dos argumentos? Não, o resumo dos argumentos é o resumo dos argumentos. A tese é a sua posição, é o que vem antes. E a gente vai perceber nesse vídeo aqui bem a diferença do que é uma coisa e o que é outra, para que vocês não fiquem se confundindo com isso, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui alguns temas, alguns já caíram no Enem, outros eu criei para a gente trabalhar direitinho como tirar a tese de um tema. Para isso existe uma premissa, a gente precisa fazer perguntas ao tema. Só que vocês sabem que os temas aparecem de formas diferentes, eles têm comando diferente. Então, a gente vai ter, por exemplo, desafios para, efeitos de, consequências de. Então a gente pode ter caminhos para combater e a gente pode ter a importância de algo. Então são comandos distintos e que vão exigir um jogo de cintura para a gente fazer questionamentos para esse tema, para extrair a nossa tese. Não é nada complicado, não é difícil, mas é algo que precisa estar muito claro para vocês, tá bom? Então, eu vou começar com esse primeiro tema aqui, colocar na tela aí para vocês. E o nosso primeiro tema são os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Esse é o tema, ele já foi tema da redação do Enem. E para esse tema, a gente precisa olhar e pensar. O que a gente pensa a respeito disso? Qual é o nosso posicionamento frente a esse tema? E eu vou ensinar para vocês um esqueminha aqui de como organizar esse pensamento. Olha só, a gente vai olhar para esse tema e vai fazer a seguinte pergunta. Há desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil? Essa é uma pergunta importante de ser feita, porque você pode se posicionar, por exemplo, dizendo que não há, eles não existem, afinal de contas. Ju, é uma estratégia inteligente? Não acho, porque o próprio tema está te mostrando que eles estão ali. Os textos motivadores vão trazer esses desafios, o comando do tema apresenta esse desafio, mas ainda assim a redação quer o seu posicionamento. Então, se você se posiciona dizendo que não há, tá tudo bem. O importante é que você consiga defender essa posição tomada por você. Então, olha lá. Há desafios para a formação educacional dos surdos? Sim, há desafios. Ah, Ju, mas todo mundo vai ter a mesma tese, então. Não tem problema nenhum. O que vai fazer diferença é como cada pessoa está defendendo o seu ponto de vista, se vai funcionar ou não. Então, sim, há. Por que esses desafios existem? Então, olha lá, porque a gente não tem uma estrutura especializada para atendimento dessas crianças na escola regular, por exemplo, e porque a gente tem uma compreensão deturpada do papel social da pessoa surda. Muitas vezes ela é vista como alguém inferior, alguém que não é capaz. Então, a gente tem falta de estrutura especializada e uma visão deturpada do papel social dessa pessoa. Eu estou te entregando dois motivos, duas razões, dois porquês. Esses dois porquês, eles sustentam a minha tese de que os desafios existem. E eles existem por esses motivos. Eu poderia dizer quais são as consequências desses desafios, não tem problema algum. Eu posso trabalhar causa, consequência ou consequência, consequência. Isso fica a seu critério. O importante é que eu escolha argumentos que sejam suficientes para defender o meu ponto de vista. Então, quero que vocês percebam aqui, por exemplo, que quando eu digo sim,
eu estou trazendo uma tese de que há desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Quando eu elenco um porquê, é o meu primeiro argumento. Quando eu elenco o segundo porquê, é o meu segundo argumento. Então vejam, é diferente eu antecipar o meu argumento e eu te apresentar a minha tese. Os argumentos são a forma como eu vou defender meu ponto de vista, mas o meu ponto de vista ele é anterior a isso. É a partir desse ponto de vista que eu vou escolher os meus argumentos, porque é a partir disso que eu vou perceber quais são as melhores estratégias ali para defender o que eu estou pensando, tá? Bom, então a gente tem aqui nesse quadro para vocês a tese, há desafios e os dois argumentos que vão ser desenvolvidos nesse texto, a carência de estrutura especializada no argumento 1 e a compreensão deturpada do papel social da pessoa surda no argumento 2. Então olha que importante, a gente conseguiu aqui juntar tese e projeto de texto. Esses elementos, o tema, a tese e o projeto de texto, eles precisam ser apresentados por vocês na introdução, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Aqui eu só preciso que vocês entendam essa diferença. Bom, Ju, você falou que eu posso trabalhar com consequência também? Como que ficaria isso? Olha só, para o mesmo tema. Desafios para a formação educacional, eles existem? Sim, eles existem. A minha tese se mantém a mesma. Por quê? Carência de estrutura especializada, eu estou trabalhando com uma causa igual. E a consequência? Eu tenho fomento do preconceito contra essa pessoa surda. Então eu estou trabalhando causa e consequência dentro de um tema que me pede desafios. Isso é perfeitamente possível, porque eu vou defender a tese de que os desafios existem, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai ver aqui outros comandos para ver como que a gente se adapta a eles. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu trato exatamente sobre essa leitura de temas. Então vou deixar no card aqui para vocês e também na descrição um vídeo que saiba como ler o tema da redação. Faz muita diferença o que esse comando está entregando para a gente. Bem, então vocês estão vendo aqui argumento 1 e argumento 2, só que agora com causa e consequência. Vamos trocar o tema para vocês entenderem como que isso vai se sustentando. Aqui a gente tem o aumento nos casos de violência doméstica durante o período de isolamento social por Covid-19. Bom, esse é um tema geral e eu preciso me posicionar sobre ele. Qual que é a primeira pergunta que eu vou fazer? Houve aumento? Porque eu posso dizer que, olha, houve aumento, mas não foi por conta da pandemia, ou eu posso dizer não houve aumento. Eu não preciso necessariamente dizer que houve aumento dos casos de violência doméstica no período de isolamento social por Covid-19. Mas o tema está me levando para isso e os textos motivadores vão me entregar os dados que comprovam isso. Então, eu não sou bobo, eu vou concordar, ok? Houve aumento. E houve aumento em função do isolamento social. Bom, sim, houve. Tá aqui a minha tese. Por que houve? Bom, a gente tem um aumento das preocupações financeiras, que pode gerar aí uma instabilidade emocional. Então, eu tenho o meu primeiro argumento, aumento das preocupações financeiras. E eu tenho o meu segundo argumento, que seria uma convivência familiar ininterrupta. Então, a vítima ela não sai de perto do agressor. Ela não consegue ir para outros espaços, ele também não consegue ir para outros espaços. Isso vai gerando uma situação de tensão e uma situação de impossibilidade de denúncia. Então tem aí aumento das preocupações, convivência familiar ininterrupta. Eu quero que, além de prestar atenção na tese e no que eu estou elencando como argumento, vocês percebam que os argumentos eles são muito enxutos. E é assim que tem que ser o seu argumento. Vamos pensar, a redação do Enem ela tem 30 linhas. O seu argumento ele vai girar em torno de 7, 8 linhas cada um. Em 7, 8 linhas, você precisa que o texto se autossustente. O que significa isso? Que tudo que você apresente ali seja desenvolvido e que você não exija do seu leitor nenhum conhecimento externo ao seu texto para compreender o que está sendo colocado ali. Isso é muito importante. Logo, você vai ter que ter poucas ideias para que você tenha espaço para desenvolvê-las. Não é um jogo de quem argumenta mais. Não é um jogo de quem coloca mais desafios quando o tema é desafios. E se eu colocar 10 desafios? Parabéns, você não vai desenvolver nenhum, não vai adiantar nada. Então, você vai colocar 2, um por cada argumento, um para cada um. Vou tratar uma causa em um parágrafo, uma consequência no outro, ou uma consequência em um, uma consequência no outro, mas é sempre um em cada. O seu parágrafo só pode ter uma ideia central. Eu ensino isso no vídeo que tem aqui também sobre tópico frasal, então vou deixar para você aqui o link para o vídeo
e aqui na descrição também vou deixar o link para você. Bom, quando vocês têm mais de uma causa ou mais de uma consequência, Ju, eu tenho 10 causas para o problema, eu tenho 5 causas, seleciona 2. Seleciona aquelas 2 que você vai ter mais facilidade de dizer sobre ela, de desenvolver sobre ela. Eu não posso ter um parágrafo listando desafios ou listando causas. Eu tenho que ter um parágrafo que vai me entregar uma causa e vai dizer tudo sobre ela, entende a diferença? Então, cuidado com o excesso. Geralmente, o momento que os alunos têm mais dificuldade é de cortar aquilo que eles gostariam de colocar no texto, mas não tem espaço, isso precisa ficar muito claro para vocês. Olha aqui, no tema sobre aumento de violência doméstica é a mesma coisa. Eu tenho 2 argumentos muito sucintos. Meu argumento 1, aumento das preocupações financeiras. Meu argumento 2, convivência familiar ininterrupta. Isso significa que a gente tem uma ideia central por parágrafo, que é o mais importante. Ju, mas e se lá em cima, no primeiro exemplo que você deu, eu quisesse colocar assim? Já que são 2 causas, eu vou colocar no mesmo parágrafo. Carência de estrutura especializada e uma compreensão deturpada dessa pessoa como causa, e depois eu coloco um parágrafo como consequência. Posso? Não. Por quê? Porque não tem espaço. Porque o parágrafo ele traz uma ideia central e não 2. Porque você não vai conseguir desenvolver isso aqui suficientemente. Você vai desenvolver de forma muito superficial e vai gerar lacunas no seu texto, o que não pode acontecer. O seu corretor, que é o seu leitor, ele não pode encontrar lacunas no seu texto porque ele não vai preencher. Então ele vai se deparar com aquilo que não está muito bem explicado, não está muito bem desenvolvido, e no momento o corretor até sabe o que você quis dizer, ou ele imagina o que você quis dizer, mas ele não vai completar esse sentido, porque o seu texto tem que ser autossuficiente. Então cuidado com esses cortes que vocês devem fazer lá na argumentação. Uma ideia por parágrafo. Olha o próximo tema que eu trouxe aqui para vocês, ó. A importância do combate ao tabagismo no Brasil. Esse é um tema que não caiu na redação do Enem, né? A gente não se deparou com esse tema ainda, mas que a gente precisa saber se posicionar sobre qualquer um. Nesse caso é a importância. Então agora não é mais há desafios, ou como a gente fez no outro, houve aumento de casos. Agora o comando é a importância. Como que a gente faz? Olha lá a perguntinha que a gente vai mobilizar para o tema. É importante combater o tabagismo no Brasil? Sim, é importante. Por que é importante? Bom, porque eu vou ter uma redução no número de mortes por doenças relacionadas ao tabagismo, como câncer, morte súbita, infarto. Eu vou ter uma redução dessas categorias aí que levam à morte. E o porquê número 2, eu vou ter redução de custo com a saúde pública. Tem pelo menos 8 doenças que os especialistas afirmam que estão diretamente relacionadas ao uso do tabaco. Então, a gente tem as pessoas fumantes ocupando uma parcela muito grande do nosso sistema público de saúde, porque são fumantes e vão desenvolvendo doenças correlacionadas ao fato de serem fumantes. Então, se a gente investe numa campanha, numa conscientização contra o tabagismo, a gente acaba até reduzindo os custos da nossa saúde pública, que não vai ter que arcar com essas doenças relacionadas dessas pessoas. Bom, Ju, eu poderia pensar que é importante e trazer 2 consequências dessa importância? Poderia, tranquilamente. Você aqui, você tem liberdade de saber quais são os argumentos que você vai sacar, que você vai pegar para desenvolver ao longo do seu texto. É o que eu disse para vocês, o essencial é que o seu ponto de vista a respeito do tema fique muito claro, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que você sustente esse ponto de vista. Não adianta você dizer, por exemplo, que não é importante combater o tabagismo e dizer que o tabagismo causa muitas mortes. Ué, você está querendo matar pessoas? Não tá. Então, a sua tese precisa dialogar com a sua argumentação. Sua argumentação ela tem que servir à sua tese, nunca ao contrário, tá? Bom, tem alunos que me perguntam, Ju, qual é o melhor argumento para eu colocar? Não existe melhor argumento. Eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos, mas é preciso que fique muito claro para vocês. Não existe julgamento de valor em redação do Enem. O corretor ele tem critérios objetivos para avaliar o seu texto. Então ele não vai, por exemplo, dizer, olha, esse argumento aqui é muito bom, ou esse argumento aqui é muito ruim. Porque isso são valores, isso são características subjetivas. Não tem como o seu texto ser avaliado dessa forma. Ele vai ser avaliado diferente.
com características objetivas, tá? Então, não existe um argumento melhor. O melhor é aquele que, número 1, sustenta a sua tese. É aquele que dá conta de defender o ponto de vista que você escolheu tomar sobre aquele tema. Número 2, aquele que você consegue desenvolver. Então, é o argumento que está ali, ó, desenvolvido com alguma segurança e com algum conforto. Então, Ju, eu teria 10 argumentos para colocar nesse tema, o que é que eu vou colocar? Coloca aquele que você se sente mais confortável, que você vai se sentir menos inseguro. Trabalha com ele. Ah, mas eu acho que não é o melhor argumento. Lembra disso, não tem melhor e pior quando a gente está falando de argumento. Tem o que defende o seu ponto de vista e o que não defende, tem aquele que você desenvolve e aquele que você não desenvolve. São esses os critérios. Não tem argumento bom, não tem argumento ruim, tá? Lembra disso. Bom, olha aqui o nosso próximo comando. Os efeitos do uso exagerado de agrotóxico no Brasil. Então, a gente tem esse comando e a gente vai ter o seguinte esquema aqui para pensar a respeito desse tema. Há efeitos no uso exagerado de agrotóxicos no Brasil? Sim, esses efeitos existem. Por que eles existem? Porque eu sei que o excesso contamina os alimentos, com excesso de agrotóxico é fator de contaminar alimentos que a gente vai consumir, aqueles que vão parar na nossa mesa. E o segundo motivo, eu sei que esse excesso de agrotóxico prejudica a saúde do agricultor, dos trabalhadores do campo, daquelas pessoas que estão ali lidando diretamente com o veneno. Então, eu me lembrei que já tem pesquisas que indicam, como naquele documentário O Veneno Está na Mesa, que eu já indiquei aqui para vocês e tem disponível aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo também. Então, eu me lembrei desse documentário e eu sei que, por exemplo, as pessoas do campo que lidam diretamente com esses agrotóxicos, elas têm problemas muito diversos. Desde problemas pulmonares pela inalação desses produtos, até problemas de pele, que vai causando queimadura e câncer de pele nessas pessoas. Então eu consigo dizer, olha, esses efeitos eles existem, e eles existem porque eles estão aqui. Eu tô te mostrando quais são. Então, consegue perceber? Eu puxei os porquês que, na verdade, se modalizaram para efeitos. Efeito 1, o excesso contamina os alimentos. Então, efeito 1, contaminação de alimentos. Efeito 2, contaminação de pessoas, tá? Ju, sempre vai funcionar essa perguntinha que a gente faz pro tema pra gente se estabelecer, pra gente estabelecer o nosso ponto de vista sobre aquilo que está sendo cobrado? Sempre é muito difícil, porque vai depender do quanto você vai usar essa estratégia, do quanto você vai se tornar íntimo dela. Se isso aqui ficar muito claro para você, você consegue fazer com qualquer tema. Agora, se você tiver alguma dificuldade em entender, aí pode ser que em alguns temas você encontre mais dificuldade ainda. Mas o que eu tô chamando de dificuldade? A falta de prática. Quanto mais você colocar esse esquema em prática, mais fácil vai ser para você trabalhar a tese dessa forma. E o projeto de texto também. Tem outro vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre o projeto de texto, eu vou deixar aqui para vocês também, no card e na descrição. E nesse vídeo eu falo também sobre esse esqueminha, mas eu vou além, né? O projeto de texto ele vai além disso daqui. Bom, importante lembrar, pessoal, sempre que o comando do tema, as palavras-chave do tema, elas precisam aparecer na introdução de vocês. É regra. A gente nunca vai pensar, o corretor vai corrigir 100 redações por dia. É claro que ele sabe qual é o tema dessa redação. É claro que ele sabe qual é. Por outro lado, você não pode contar com isso. Por quê? Vai ter um corretor que não sabe? Não, mas porque o seu texto vai ser avaliado sob o seguinte olhar. Essa pessoa tem que conseguir escrever um texto sobre os efeitos no uso exagerado de agrotóxicos no Brasil, sem que eu saiba que o tema era esse. Então, só de ler o texto da pessoa, eu preciso entender que o tema era esse. Entende? Eu não preciso depender de ler a proposta para entender sobre o que você escreveu. O seu texto é autossuficiente, lembra disso. Isso é uma chave importante. O seu texto tem que dar conta de tudo que está dentro dele. Então, vamos lá. O tema tem que aparecer na sua introdução. A sua tese, que é o seu posicionamento sobre o tema, tem que aparecer na sua introdução. E o seu projeto de texto, que são os argumentos, né? A antecipação desses argumentos de forma bem resumida, como eu coloquei aqui para vocês em todos os exemplos, também tem que aparecer lá na introdução.
Ju, fechou? O que mais que tem que ter na introdução? Só mais uma coisinha. Você tem que apontar para a necessidade de mudança dessa situação. Então, depois que você apresenta tema, tese, projeto de texto, você vai fechar indicando que aquela situação ela precisa ser solucionada. Aquele entrave precisa ser superado. Só fechar assim a sua introdução. Por quê? Quando você apresenta o tema e a tese, você está fazendo relação com a proposta. Quando você antecipa o argumento 1, você está fazendo relação com o primeiro parágrafo, você antecipa o argumento 2 com o segundo parágrafo, e quando você antecipa a necessidade de mudar a situação, você está fazendo a ligação com o seu último parágrafo. Então, o seu texto está todo conectado. É o que a gente vai chamar de planejamento estratégico, que garante nota para você lá na competência 3 do Enem. Se você não sabe quais são as competências e como elas mudam a sua vida, também tem vídeo, vou deixar na descrição aqui para você. Bom, pessoal, por fim, eu apresentei aqui alguns temas que já caíram, né, na redação do Enem, que vocês já conheciam, e apresentei outros que eu criei, né, pensando em como o Enem costuma apresentar os seus temas. Para você receber essas propostas, caso você ainda não esteja cadastrado, é só entrar em www.julianamoreirenem.com.br. No meu site, você vai colocar só o seu e-mail de forma gratuita, bem tranquilo, e vai receber toda semana uma proposta de redação. Então eu monto a proposta para você e te envio, e você vai receber um link para você me enviar a redação que você escreveu sobre aquele tema. Dentre todas as redações que eu recebo, eu seleciono algumas para corrigir. Como que acontece essa correção? Acontece ao vivo, então corrijo junto com vocês, toda quarta-feira às 8 da noite, aqui no YouTube. Então basta você se inscrever lá com seu e-mail, receber a proposta que eu vou te mandar, escrever o texto sobre a proposta, enviar para mim e vir participar da live toda quarta-feira às 8 da noite para ver. Primeiro, se a sua redação foi selecionada, caso ela não tenha sido, para você discutir o tema junto com a gente e tirar suas dúvidas pelo chat. Eu sempre respondo a todo mundo pelo chat. E também para que você consiga fazer uma autoavaliação do seu texto a partir da discussão que a gente está tendo naquele momento. E para isso tem um vídeo bem legal aqui também, como aproveitar melhor a live de correção, que eu vou deixar na descrição também desse vídeo, tá bom? Meus queridos, lembrem-se de todas as vezes que vocês forem fazer uma redação, antes vocês executarem o projeto de texto, no vídeo que eu já citei aqui. Mas antes de executar o projeto de texto, executa esse esqueminha. Esse esqueminha, ele é muito importante para duas coisas. Garantir que você não está fugindo ao tema e ter certeza de que você está tratando de uma ideia por parágrafo. Gente, de longe, eu trabalho com redação há muitos anos e de longe essa é a maior dificuldade dos alunos que estão principalmente aí entre nota 800, 700 e 840, a maior dificuldade deles é ter mais de uma ideia por parágrafo e eles não desenvolvem todas as ideias porque não cabe. Então a gente elimina aquilo que está sobrando, coloca só uma e desenvolve tudo sobre ela, é muito mais eficiente, tá bom? Então deixa essa dica para vocês. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre o que a gente trabalhou aqui nesse vídeo, é só deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo. E se você tem sugestão de conteúdo de algo que você gostaria de ver aqui no canal, Ju, eu tenho muita dificuldade com esse assunto X, coloca aqui pra mim, eu sempre tento trabalhar aquilo que vai ser útil pra vocês, tá bom? E lembrando que sai aula aqui toda semana no canal, aula completa, vídeos curtos todos os dias, dei uma passeada pela playlist aqui do canal, para que vocês possam se beneficiar de todas as aulas que tem aqui, tá bom? No mais, espero vocês lá no Instagram, @julianamoreira2020, contato lá é mais próximo, né? Consigo ser mais interativa lá do que aqui, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.